Excelente. Estou até Ele com o livro fala, dele aqui. olha, eu gosto muito É, dele. que tá. Lê, Texturas por do favor, vazio na psicanálise, né? Mas e aí? não, e aí ele fala o que eu ouvi uma frase dele que eu gostaria que fosse minha, mas não é. Uhum. Ele diz que o que forma um psicanalista não é um curso, é um percurso, né? E aí eu Certo. acho que ele define tudo, né? Então, mas aí eu acho que a psicanálise ela fala do Brasil e o Brasil fala da psicanálise. Um interpretante nacional, né? Você falou das novelas, mas acho que a presença cultural da psicanálise no Brasil tem que ver com o fato dela estar atravessando o pensamento brasileiro quando o Brasil começou a pensar de forma mais sistemática a sua brasilidade. Né? Nos anos 30, com Sérgio Buarque de Holanda, com Antônio Cândido, com Gilberto Freire, com Florestan Fernandes, todos eles leitores da psicanálise. Isso Sim. não aconteceu em outros países. Né? Olha, eu Então, até a reflexão sobre o Brasil, ela acaba sendo, vamos dizer assim, levando a psicanálise no bojo. Né? É um pouco por aí que ela vai para os jornais, para as novelas, para a sua penetração popular, porque ela é muito antiga. Né? Ela é muito sim, antiga num país que sofre com, vamos dizer assim, uma certa exiguidade de referências em termos de saber e de transmissão de teorias e de práticas que não tenham essa lógica que a gente vê atravessando essa discussão, que é a lógica jurídica. Pode, não pode. Deixa, não deixa. Né? Uhum. Bom, aí, para nós, é que a conversa já foi, já Sim, acabou antes disso. Por quê? Nos países em que a psicanálise formou a sua discussão sobre implantação cultural, você tinha uma sociedade civil extremamente forte. França, Argentina, Argentina. Áustria na virada do século. Ou Uhum. seja, essa ideia de que alguém pode usar um título como um impostor simplesmente para se dizer algo que você realmente não é, era controlada pela própria sociedade civil, Sim. que lia. O Freud escreve um artigo, questão da análise selvagem, né? Veio de Sim. psychoanálises, as pessoas Uhum. leem, quer dizer, você tem um controle social difuso. Né? Isso no Brasil é um problema, porque a gente, para controlar sistemas de legitimidade e reconhecimento, vamos dizer assim, é sabidamente muito fraco. Né? Como é Sim. possível que um impostor como Olavo de Carvalho, né, alguém que simplesmente não é um filósofo, ele consiga passar-se por. Quer dizer, Sim. isso está lá no Rubião do Machado de Assis, isso está lá na Ideias Fora do Lugar do Roberto Schwartz, isso está na nossa discussão sobre como é fácil, né, você criar uma pseudocultura no Brasil. Psicanálise Sim. vai ser assim tomada por essa discussão, mas por outro lado é bom que isso aconteça, porque é ali mesmo que a gente vai trocar em miúdo essa história. Exatamente. Abre-se um campo para o debate, né? Uhum. Eu queria só fazer uma observação justa. Você citou autores, né, pensadores brasileiros, epa, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Uhum. Fernandes. Teve um outro? Não me recordo. Antônio Cândido, Gilberto Freire, Gilberto Freire, Paulo mas Freire, enfim, esses aqueles dois que primeiros, pensaram o Brasil aí na década de 20, 30, 40, né, que foi um sim, momento agudo do debate, todos eles liam psicanálise. sim, Outro momento agudo desse debate foram os anos 60, antes da ditadura. Glauber, Cinema Novo, Tropicália, todos eles frequentavam psicanálise também. sim. É Então, uma época até que a psicanálise era moda entre os intelectuais, os artistas, né? mais do que moda, ela era de fato uma teoria É, usada, lida e frequentada para o bem e para o mal. Né? eu falo moda no sentido de um comportamento adotado, né, por boa Sim, parte da. sim. O boom da psicanálise nos anos 70 se explica, em parte, em função disso. Sim.
Não, mas eu queria só retomar aqui para fazer uma observação sobre o Florestan Fernandes e o Sérgio Buarque de Holanda, formados pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Uhum, que foi a primeira disciplina de psicanálise no Brasil, foi lá na Escola de Sociologia e uhum. Política. E eu tive a honra de compor esse quadro de professores por alguns bons Ah, é? anos, tenho muita Olha só, que saudade. legal. Então, nossa, talvez primeira, mais conhecida psicanalista brasileira é Virginia Bicudo, Sim, que tem um veio da livro. escola de Sociologia Política, negra. Exatamente. Tem um livro dela publicado pela a editora da Escola de Sociologia e Política. Sim, ela é aluna do Florestan Fernandes, trabalhava com o quê? Psicanálise. Né? Quer dizer, Exatamente. durante muitos anos foi a figura, a dama de ferro da psicanálise brasileira. Em Brasília, fez análise com Melanie Klein, fez supervisão com Bion. Quer dizer, não vai dar para discutir que era uma psicanalista feita às pressas, degradada pela cultura Uhum. da brasilidade. Não, psicanalista do melhor nível aí. Sim. Então a gente volta um pouco agora para a formação do psicanalista, né? Que inclui a análise pessoal, que é Uhum, fundamental, não dá para pensar, né? Ser psicanalista sem uma boa, no mínimo, uma boa análise. Porque o Freud uhum, dizia, olha, volta e meia, retoma, volta, faz sim. uma outra Uhum, análise. E a formação, enfim, mais assídua e persistente, né? E as supervisões de caso clínico. sim, sim. Não, E isso não se faz correndo. então, isso, não sei se você concorda, né? Quer dizer, se tornar um psicanalista, menos do que ter a prerrogativa de abrir um consultório, é participar de uma cultura, de uma microcultura. É participar de uma formação permanente. É participar de uma sociedade, de uma escola. Você pode não estar institucionalizado, num certo sentido, mas que você tenha os seus pares a quem e com quem você trabalha, se aprofunda, segundo uma ética da excelência. Né? Uma ética da renovação permanente, de uma espécie de crise de identidade permanentemente autoinduzida. Né? Quer dizer, Uhum, será que sou mesmo psicanalista? uhum, Será que estou sendo? Será que em todos os casos aqui, o que significa fazer psicanálise aqui, agora, nesse lugar com estas pessoas? Né? Quer dizer, faz parte da ética da psicanálise fazer rigorosamente essa pergunta. Né? Não sim, simplesmente enunciá-la, né, para os outros. sim. Agora, para que você possa fazer essa pergunta e essa pergunta render efeitos produtivos e transformativos, você precisa estar numa cultura. Numa cultura onde você tem seus pares, numa cultura que te regula, numa cultura que te reconhece. Né? Uhum. Isso é vamos dizer assim, um choque com um certo modo muito brasileiro de proceder, de dizer, olha, agora eu tenho aqui meus meios e minhas posses, eu vou exercer isso vou forçar aqui a mão, mas no meu condomínio, no meu curral, né? Das Uhum. pessoas que eu vou conseguir assim controlar. E isto também é parte da psicanálise. A psicanálise é parte do processo civilizatório brasileiro, mas ela também reproduziu o caudilismo. A pessoa mais experiente, quer dizer, os outros estão quietos. Você e eu passamos por uma geração onde se formar em psicanálise era obedecer e ficar quieto. Porque os Exatamente. mais analistas falavam, os outros não. Uhum. Sim, uma formação muito mais rígida, né, dessa hierarquia, dessa Sim. obediência, que se aperta mais um pouco, vai quase que para a servidão, né? Bom, sabemos os efeitos de servidão voluntária Sim. nas associações, nos grupos de psicanálise, é muito elevado. Né? Uhum. É, entendo que, em parte, essa saída da psicanálise de si mesma, que a gente está observando hoje no Brasil, com as clínicas abertas, com os movimentos, a psicanálise se tornou um movimento social, né? Pessoas estão ouvindo isso em praça pública, a psicanálise está se posicionando politicamente. Bom, isso
isso é parte de um descontentamento com a lógica de transmissão das escolas mais típicas de psicanálise e a forma como gerem o poder, né? E como distribuem esse bem simbólico. Sim, sim. Agora que entre o mais rígido e o bem distante da psicanálise tem um meio termo, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando explicitar aqui. Vai Né? para lá, volta, perde o meio-fio, sem dúvida. Isso é justamente o indeterminado, né? Quer dizer, a gente não sabe quem é um psicanalista, né? Ah, não tem carteirinha. Outro dia eu vi um diploma e carteirinha de psicanalista, né? Você já viu isso? Parece da Polícia Federal, uma coisa bizarra. Só o Brasil poderia produzir tamanha loucura, né? Mas é o nosso desejo, né? É uma das patologias descritas pelo Machado de Assis lá no Alienista, né? Um livro maravilhoso. A loucura dos títulos, né? A loucura dos brasões, né? É um dos meus livros preferidos da literatura nacional. Bom, Christian, e nesse momento agora, eu acho que tira um pouco a psicanálise do lugar tradicional ou do setting tradicional. Inclusive, hoje mais cedo, eu recebi o professor Luiz Cláudio Figueiredo para falar um pouco, né, desse setting, enfim, que se apresenta agora, né? E pegando aí carona um pouco nessa ideia, o que a psicanálise, então, pode oferecer para as pessoas nesse momento, né, que está sendo requisitada. Claro que ela é ofertada no consultório, ainda que mediada pela comunicação, os meios eletrônicos e tal, e também quando a gente fala ao público, a gente dá uma entrevista, vai num programa de televisão, é um outro tipo de oferta. Um pouquinho disso, por favor. Olha, no primeiro lugar, Luiz Cláudio foi meu orientador de doutorado, é uma pessoa admirável, apesar da gente não estar exatamente no mesmo tipo de psicanálise, acho que pensamos muito próximos em muitos aspectos, né? A ideia dele de que a gente está numa era assim pós-escolas me parece muito razoável, né? E de que as transformações no setting, no enquadre, na maneira de escutar nossos pacientes, seja desde a frequência, desde o pagamento, desde a modalidade de